Fala, pessoal. E aí, tranquilo? Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho no estudo da cinemática e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme. Eu acredito que com as aulinhas aí que nós falamos de movimento de velocidade média, velocidade escalar, fizemos alguns exercícios e eu acho que a gente tem uma base bem legal para conseguir falar de movimento retilíneo uniforme e talvez hoje já fazer alguns exercícios, tá? Em alguns lugares, pessoal, vocês vão ver isso aqui, ó, simplesmente movimento uniforme, tá? Quando a gente adiciona esse termo retilíneo aqui em cima, a gente está falando que a gente está se deslocando numa linha reta, tá? Basicamente isso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos pensar que essa aqui é a nossa reta do deslocamento e que a gente tem uma partícula que se desloca na direção dessa reta aqui, certo? A uma velocidade, né? E a gente tem, então, alguns conceitos que no movimento retilíneo uniforme, o nome já indica para nós tudo o que está acontecendo aqui. A gente está andando em uma linha reta e a velocidade desse corpo, dessa partícula, ela é uniforme, ou seja, não varia. Começou lá no início do movimento com velocidade x e vai terminar esse movimento com velocidade x. Ou seja, né, iniciei com 10 metros por segundo, vou terminar esse movimento com 10 metros por segundo, em qualquer instante entre o início e o fim, eu vou estar andando a 10 metros por segundo. Tá? Essa ideia de que em todo instante a nossa velocidade é igual à nossa velocidade média, nos traz a seguinte equação, olha só, que a velocidade média é igual à velocidade. Vocês concordam comigo que se eu for tirar a média de vários números 10 somados, a gente vai ter 10 de média, né? Então, como eu dei o exemplo antes de 10 metros por segundo, então se sempre eu estou andando a 10 metros por segundo, a média da minha velocidade é igual a 10 metros por segundo, certo? É um caso específico, pessoal, aonde a velocidade instantânea é idêntica à velocidade média, certo? Quando a gente está falando de velocidade média, não tem essa obrigatoriedade, né? A gente pode andar um tempo a 10 km por hora, um tempo a 30, e a velocidade média ficou em 20, né? Se a gente andou o mesmo tempo, enfim, a gente tem essa proporção, tá? Relembrando o que a gente já tinha falado, a gente tinha visto isso aqui, ó, que velocidade média é igual à posição inicial, vamos chamar de S aqui, né? Posição final, perdão, menos posição inicial, dividido por tempo final, menos o tempo inicial. Isso a gente viu lá na aula quando falamos de velocidade média. Se agora a gente sabe que velocidade média é igual a velocidade, a gente pode afirmar isso aqui, ó, que a nossa velocidade é igual à posição menos a posição inicial dividido pelo tempo menos t0, certo? Normalmente, pessoal, a gente começa a analisar um movimento em t igual a zero, né? T0 igual a zero. Então, no início, lá, geralmente, esse termo aqui, ó, pessoal, ele é igual a zero. Essa velocidade aqui igual a zero. Tá? E isso vai trazer para nós a nossa equação básica da posição em relação ao tempo do movimento retilíneo uniforme. Olha só, como esse valor aqui é zero, né? Esse valor aqui é zero, nós vamos passar esse t multiplicando v. Vou continuar aqui em cima um pouquinho, para a gente ganhar um pouquinho de espaço, tá? Então, olha só, o v, o t passa multiplicando aqui. E isso vai ser igual à posição menos a posição inicial. Essa posição inicial, esse S0, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Ou teria isso aqui. Então, eu teria isso aqui, ó. Ela é negativa, né? Passa positiva.
Ou seja, minha posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Isso daqui, ó, vocês já devem ter visto em algum momento, certo? Vezes tempo. O pessoal fala da equação sorvete, né? Ah, essa é a popular equação sorvete, certo? Não fiquem aí gravando simplesmente fórmula, né? Não sabendo quando ela é aplicada, para que ela é aplicada. Tá? Eu já vi alguns livros trazerem isso aqui, ó. X, a posição X, né? É igual a X inicial mais velocidade vezes tempo. Eu vou pedir desculpa porque agora ele viu aqui que ele botou uma velocidade inicial. Se a velocidade inicial é igual ao final, eu posso ter simplesmente V, né? Não preciso de V0. A velocidade não varia aqui. Tá? Isso aí, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios para a gente tentar visualizar isso aqui. Tá? A gente pode ter aqui a situação de movimento progressivo e movimento retrógrado, né? Então, é só dois nomes que a gente vai dar para indicar em qual direção essa partícula está se deslocando. Então, é bom a gente já pensar aqui, ó, vamos ganhar um pouquinho de espaço. Vamos ver aqui, vamos pensar nessa partícula. Ela está aqui, né? Se a minha velocidade for no mesmo sentido do meu eixo, né? Aqui está indicando o sentido do meu eixo, eu tenho que isso aqui é um movimento progressivo. Caso a minha partícula, essa laranjadinha aqui, estiver com uma velocidade ao contrário do que meu eixo diz que é o positivo, eu tenho um movimento retrógrado. Certo? Então, são particularidades. O que isso muda, pessoal? Muito pouca coisa. Olha só, a nossa equação é S igual a S inicial mais VT. Se o movimento for progressivo, esse sinal aqui está corretinho, ó, já está pronto. Agora, se o movimento for retrógrado, a gente tem que entender que quando eu vou substituir a minha V, ela é uma velocidade negativa, né? Por exemplo, menos 5 metros por segundo, esse menos vai aparecer aqui e vocês terão menos VT, certo? Então, é a única coisa que vai variar entre um e outro, é esse sinalzinho aí no meio dessa equação. Tá? A gente não pode limitar e achar que esse zero sempre é positivo. Isso aqui pode ser um valor negativo também. Se ele for um valor negativo, tem que trazer aqui para dentro da equação. O que não é comum e eu nunca vi acontecer, a gente tem um tempo negativo, né? Tá? Então, geralmente, o tempo ele parte do zero e vai passando, né? Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada no que nós conseguimos de exercício aí, então, para a gente fazer juntos? Então, pessoal, esse exercício eu peguei da internet, um exercício simples de movimento retilíneo uniforme, e ele diz assim, ó, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. O deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem é, tá? Então, a gente tem aqui um ponto material, que seria a nossa motocicleta, certo? E um corpo extenso, que seria o nosso trem, que teria 100 metros, né? A velocidade da moto, pessoal, ela é conhecida 20 metros por segundo. Enquanto o trem, todo ele, óbvio, né? Ele não se deforma a princípio aqui, ele se desloca a 15 metros por segundo. E o que é um dado extremamente importante, não que velocidade não seja, né? É que esse comprimento é 100
metros. Para que essa moto ultrapasse o trem, é necessário que, num período de tempo, né, ele percorra 100 metros a mais do que esse trem, certo? Então, nós vamos ter que verificar como ficaria essa equação. Como a gente vai resolver esse problema aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como vai ficar isso. A minha abordagem mais simples que nós vamos ter aqui é de que nós podemos considerar o trem como um ponto material que está a uma distância de 100 metros da nossa motocicleta. De forma que nós vamos ter aqui, ó, a equação de posição da motocicleta. S vai ser igual a S0, que é zero, tá? A gente considera esse momento aqui de início da ultrapassagem como sendo zero, mais, né, no caso, a velocidade vezes tempo. Essa velocidade é conhecida, e essa velocidade é de 20 metros por segundo. 20t. Então, essa equação descreve a equação de posição da nossa motocicleta. No trem, pessoal, o trem tem uma vantagem. Ele está a 100 metros à frente, né? A cabine dele aqui está a 100 metros à frente da motocicleta. Ou seja, a posição inicial dele é 100, mais a velocidade dele vezes o tempo. Essa velocidade também é conhecida, né, pessoal? E ela vale 15 vezes o t. A ultrapassagem termina quando a posição da motocicleta é idêntica à posição da cabine do trem, certo? Então, com isso, a gente pode dizer que primeiro de si nós vamos chamar de SM da moto e ST do trem. Quando SM for igual a ST, a gente tem a ultrapassagem completa, ou seja, isso aqui, ó, 20 vezes T é igual a 100 mais 15t. A gente passa esse 15 para o outro lado da igualdade diminuindo, a gente teria 5t igual a 100, ou seja, vai terminar a ultrapassagem 20 segundos após o início dela, certo? Com essa primeira equação, que é o deslocamento da moto, nós conseguimos determinar quanto ela percorre em 20 segundos. Ou seja, ó, o deslocamento da moto é igual a 20 metros por segundo, vezes 20 segundos, que é igual a 400 metros. Então, nossa resposta correta seria a letra A, e ela descreveria exatamente a distância, né, o deslocamento percorrido pela motocicleta durante essa ultrapassagem. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exercício, então, aí, e vamos, de novo, para um exercício da internet. Esse segundo exercício da aula de hoje, pessoal, ele tem uma ideia muito parecida com o que nós fizemos anteriormente, tá? Então, olha só, uma questão do Mackenzie, né? A figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade de 20 metros por segundo, colide com o B, no cruzamento C. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é... Então, olha só, mesma coisa, pessoal. A posição, o deslocamento tem que ser idêntico do carro A e do carro B, para que haja, então, a colisão exatamente nesse ponto C aqui, né? Então, vamos escrever a equação da posição do veículo A, que é o que nós temos informações, né? SA. Vou fazer a letra um pouquinho maior para todo mundo visualizar bem, né? SA, ele vai ser igual à posição inicial dele, mais
a velocidade vezes o tempo. Vamos substituir aqui, ó, SA. Se a gente está a 50 metros antes do ponto C, nós podemos dizer que a nossa posição inicial é menos 50. Mais a velocidade, que é 20 vezes o tempo. A SB, pessoal, ela tem um formato parecido, né? Ela também é um movimento retilíneo uniforme, e a gente só agora está aqui, ó, 30 metros antes do ponto C. Ou seja, menos 30, que multiplica, eu vou botar aqui VB, que multiplica tempo, certo? E a gente sabe que esses dois pontos colidem, né, ao mesmo tempo no ponto C. Eles passam pelo ponto C ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, para que eu tenha SA igual a 0, quanto tempo que eu vou demorar? Certo? Olha aqui, dessa equação, eu quero chegar no ponto C. O ponto C eu disse que é 0, né? Não disse explicitamente, mas quando eu falei que eu estou a menos 50 aqui em A, significa que eu estou considerando o meu zero nesse ponto aqui. Ou seja, 0 é igual a menos 50 mais 20t. Dessa forma, eu passo 50 para o outro lado da igualdade, isso igual a 20t. Eu passo o 20 dividido 50, né? A gente tem uma velocidade, então, de um tempo, perdão, de 2,5 segundos. Esse é o tempo que eu tenho para chegar até o ponto C. E como a gente sabe que é nesse mesmo tempo que o carro B chega também no ponto zero, nós temos isso aqui, ó, que 0, agora usando a segunda equação, deixa eu trazer ela para baixo para a gente separar bem aqui, ó. Vou trazer ela aqui, que 0 é igual a menos 30, que multiplica VB, que eu não sei, que multiplica 2,5. Dessa forma, a gente consegue determinar que VB é igual a gente, no caso, vai passar o 30 para o outro lado da igualdade, né? E vai dividir por 2,5. E isso vai ficar igual a 12 metros por segundo. Então, olha aí. Novamente, letra A nossa resposta correta. Okay, pessoal, nós vamos para um terceiro e último exercício, então, dessa aula, e depois a gente deve fazer mais algumas aulas só com exercícios aí de movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, para esse último exercício, nós vamos falar desse exercício aqui da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no qual ela diz o seguinte: no instante em que um índio dispara uma flecha contra a sua presa, que se encontra a uma distância de 14 metros, ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidades de módulos 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos é... Eu acho maravilhoso a física isso, gente. É trem, é moto, é carro batendo, é índio lançando flecha. A física estuda muita coisa. Isso me deixa muito empolgado aqui para fazer esses exercícios, né? Então, pessoal, olha só. Nós temos uma flecha a 24 metros por segundo e nós temos uma presa a 10 metros por segundo que está a 14 metros na frente da flecha.
a uma distância de 14 metros. Basicamente a mesma ideia, a equação de posição, S igual a S0 mais VT. Vamos dar uma olhada na posição da flecha. Vamos admitir que a flecha é a origem, né? Então, a posição da flecha é igual a S0, que nós já falamos agora que é 0, mais a sua velocidade, 24 vezes T. Isso aqui vai descrever para nós a posição da flecha em cada instante. A posição da presa, ela fica um pouquinho maior, né? A gente sabe que ela está a 14 metros na frente da flecha. E ela vai correr uma velocidade de 10 metros por segundo. E multiplico o T aqui também, então. Então, quando as duas posições forem iguais, a gente vai ter a flecha atingindo a presa, tá? Então, a gente precisa que SF seja igual a SP. 24 vezes T é igual a 14 mais 10T. Olha só, eu passo esse 10 para o outro lado da igualdade, subtraindo, então nós teríamos 24T menos 10, o que resta para mim 14 vezes T igual a 14 metros. Então a gente consegue saber que o tempo gasto para essa flecha encontrar a sua presa é de 1 segundo. Ou seja, não dá tempo da presa pensar de verdade em fugir, né? Ela se assustou e começou a correr para um lado. Em 1 segundo era o que dava. Certo? Letra B, então, a resposta correta desse nosso terceiro probleminha. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido alguns conceitos básicos aí dos movimentos, né? Do início da nosso estudo de física. E é isto aí. Se inscrevam no canal, pessoal, deixem um like aí no vídeo se estiverem gostando. Comentem, tá? Ajuda bastante a gente pensar se falou tudo que precisava, se deixou alguma dúvida, às vezes não foi muito claro, né? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!